Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. A atuação do Espírito Santo no Velho Testamento não é como nos dias de hoje, que nós vivemos aí o período da graça após o sacrifício de Jesus Cristo e a descida dele para habitar em nós, pessoal. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, guarde isso, de forma esporádica, momentânea e circunstancial. E ele não habitava dentro do homem fazendo morada como é hoje no período da graça. Ou seja, lá está o personagem bíblico, lá está o profetinha lá. Meu profetinha aqui, peraí, fez muito pequeno. Tá fazendo meu bonequinho aqui maior. Tá lá o profetinha lá. O Espírito Santo vinha sobre ele, usava ele de forma momentânea, às vezes esporádica, hora e outra, e através de uma circunstância. Depois que usava, o Espírito Santo não ficava nele, não habitava, não entrava dentro dele. O Espírito Santo voltava, ok? Ele vinha sobre, tomava, usava e voltava. É cogitado, mas não tem tanta base bíblica para defender isso, que ele habitou dentro de Davi, dentro de Moisés. Foram dois homens aí diferenciados do Velho Testamento. Mas não dá para afirmar isso 100%. Já no Novo Testamento, Cristo promete que ele vem fazer morada dentro de nós. Hoje ele não vem mais sobre a pessoa. Hoje, no cristão, ele vem e mora dentro do coração do cristão, pessoal. Isso é muito importante que as pessoas não entendem. É Deus morando dentro de nós. Isso é muito forte, as pessoas não entenderam ainda, pessoal, ok? Então o Espírito Santo vinha às vezes sobre reis, sacerdotes, profetas, né? Profetisas como Débora, né? Como tantas outras mulheres de Deus. Ele vinha ali trazer capacitações como Bezaliel, que fez lá todos os utensílios do tabernáculo, ok? E depois ele voltava, né? Não morava dentro do homem. Você vai ver isso muito também no livro de Juízes, né? Principalmente sobre a vida de Sansão. E o Espírito de Deus se apoderava dele, ele tinha força de não sei quantos homens, né? E não habitava, se apoderava, né? Vinha sobre ele ali, fazia o que tinha que fazer e saía. Agora, pessoal, nós veremos algo muito legal aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, que são os atributos do Espírito Santo, divinos, mostrando a Bíblia mostrando o Espírito Santo como Deus. E se ele é Deus, ele é uma pessoa, não é aquela ideia de uma força ativa, né? De uma fumacinha lá, né? Na ideia do adventismo, na ideia do testemunho de Jeová, é uma espécie de uma nuvem, uma fumaça, sabe, sei lá o que ele é, não é um ser, o que ele é? Não tem nem como explicar, né? É difícil, né? Vamos lá. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno em seu ser. E isso só Deus que tem. Só Deus tem eternidade. Ou seja, Deus não tem um ponto de criação. O homem, ele passa a ser eterno, né? A alma vivente do homem passa a ser eterno a partir do momento que o homem foi criado. Mas o homem não é eterno, porque o homem foi criado. O homem nasceu num contexto. Deus não nasceu. Então o Espírito Santo também tem essa eternidade nele. Isso está na carta de aos Hebreus, capítulo 9, verso 14, né? Com a ajuda, o texto lá vai trazer a ideia, né? Com a ajuda do eterno Espírito Santo, né? Com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo se entregou por nós. Então falando que Cristo se entregou por nós pecadores com a ajuda do eterno Espírito Santo ali que consolava, confortava ele, ok? E veremos também no Espírito Santo a onipresença, ou seja, pode estar em todos os lugares ao mesmo momento, ao mesmo instante. E isso está no Salmo 139, do verso 7 ao verso de número 10. Impossível fugir do seu Espírito. Se eu subir o mais alto céu, lá o teu Espírito está. Se eu armar a minha cama no Seol, inferno, o texto original ali, Seol, Geena, inferno, mundo dos mortos, lá o Senhor está. Para onde fugirei da sua presença? Então o Espírito Santo, ele tem mais este atributo de Deus, que é estar em todos os locais ao mesmo tempo, mostrando que ele é Deus também, pessoal. Onipotência, que também só pertence a Deus e a Cristo. Lucas capítulo 1 verso de número 35, né? O Espírito virá sobre Maria, né? E deixará ela grávida, ou seja, Maria disse que para Gabriel que era impossível ela estar grávida, né? E aí o próprio anjo fala, porventura alguma coisa impossível para Deus? O Espírito Santo virá sobre ti e ele te revestirá e você estará grávida aí do Filho de Deus, ok? Então, o Espírito Santo, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Agora, a onisciência, ou seja, conhece o passado, o presente e o futuro e o coração e a intenção dos pensamentos dos homens. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 11, né? O Espírito Santo revela os segredos mais profundos do coração dos homens e se revela a intenção
e o segredo do coração dos homens, ele é totalmente onisciente, sabendo o passado, o presente e o futuro e o que está dentro do coração do homem, ok? E outra, pessoal, ele também estava em todo o contexto da história, como eu já falei, na criação, né, e em todas as partes. E outra também, ele inspirou todos os profetas do Velho Testamento. Isso está lá na segunda epístola de Pedro, do capítulo 1 e verso 21, né? A inspiração que os profetas receberam para profetizar e escrever as suas profecias foi dada através da ação direta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha sobre eles e capacitava eles a profetizar, a falar, a revelar até mesmo a intenção do coração dos reis inimigos. Quando você vê lá na história do profeta Eliseu, o profeta Eliseu conseguia desarmar toda a estratégia militar do rei inimigo de Israel, porque o Espírito Santo revelava isso para ele, pessoal, entendeu? Então o Espírito Santo de Deus revelava coisas, o Espírito Santo de Deus fazia proezas através destes profetas, né, que eram embutidos dessa capacitação do Espírito Santo que vinha sobre eles. Então nós estamos vendo nessa aula de hoje que o Espírito Santo, ele é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, ele estava no momento aí da criação, quando Deus formou a terra, o Espírito pairava sobre as águas, ele estava no momento da criação do homem, né? Façamos o homem a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança. Esse façamos não é apenas aquela ideia que os anjos estavam assistindo, estava presente quando Deus falou, façamos o homem, mas é a ideia lá do plural majestático, né? Elohim, a palavra que aparece ali, né, nesse contexto de Gênesis 1, né, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a ideia que aparece ali é um plural majestático, mostrando mais de uma divindade na criação. E lembrando, pessoal, que se façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não está relacionado a características físicas, né, como já falado em aula. Isso está ligado aos atributos morais. Quer dizer, o que Deus tem de moral, ele também dividiu isso com nós homens, né? Deus ama, nós também podemos amar. Nisso nós somos imagem e semelhança dele. Deus perdoa, nós também podemos perdoar. Nisso nós somos imagem e semelhança dele, ok? Deus se ira, nós também podemos irar. Mas não como Deus se ira, mas também podemos ficar irados. E por isso nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Meus queridos, essa foi a nossa aula de introdução sobre pneumatologia ou paracretologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado muito, tenha feito as suas anotações, acompanhando aí com a sua Bíblia, com o seu caderno, e eu te aguardo para a nossa próxima aula.